Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo vamos estudar a estrutura de repetição. Repita até. Então eu vou mostrar, vou fazer analogia com uma outra estrutura de repetição que a gente já aprendeu, que é o enquanto. E vamos lá. Então aqui eu vou primeiro montar um algoritmo com enquanto. Então vamos fazer um algoritmo que vai imprimir na tela de 1 até 10. Então, bem simples o algoritmo, só para a gente aprender como funciona o repita enquanto. Repita até. Então vamos lá. Vou ter as variáveis, vai ser o i, que vai ser a minha variável inteira, que vai controlar o laço de repetição, e só. Né? Para mim imprimir na tela por meio desse i, somente preciso isso, inteiro. Beleza? Agora aqui eu vou fazer então os comandos. Escreval não, nem escreval vai precisar. Vamos fazer então aqui inicializar o i, né? Que o nosso laço enquanto ele precisa de uma inicialização no i. Eu vou iniciar ele em 1. Eu vou fazer assim, ó, enquanto não precisa dos parênteses, i for menor ou igual a 10, faça. Fim enquanto. Bom, aqui no fim enquanto, eu vou fazer um escreval. Então vamos lá, escreval, e eu vou escrever o próprio i. E dessa forma eu vou escrever na tela de 1 até 100. Então aqui eu vou colocar aula, exemplo, vou colocar o nome de exemplo, exemplo para. Exemplo, repita até, para a gente saber o que é, repita até. Certo? Aqui está salvo. Então aqui, se na hora que eu executar, ele vai escrever de 1 até 10. Por que ele só está escrevendo 1 em um laço sem fim? Porque eu esqueci, né, de fazer o incremento dentro do meu laço enquanto. Então eu esqueci de falar que o meu i recebe o i mais 1. O próprio i mais 1. Agora ele vai dar certo. Então, vamos executar. Olha só, escreveu do 1 até o 10 e pronto. Esse é o laço enquanto como a gente já conhece, tá? E se eu for fazer com repita até, o que o repita até tem de diferente desse laço? Bom, vamos então fazer ele aqui. Então vou fazer assim, ó, barra barra nesse laço aqui, barra barra aqui, barra barra aqui e barra barra aqui. Feito isso, eu vou fazer então o meu repita. O que ele vai repetir? O escreval i, escreval o valor de i, tá? Vou incrementar o meu i e vou falar que ele vai repetir até que seja atendida a condição do i ser menor ou igual a 10. Vamos executar e vamos ver se isso daqui vai funcionar. Olha só, ele repetiu uma vez só. Ou seja, ele fez uma vez só. Vamos verificar onde foi o nosso erro aqui, né? Então vamos lá. O nosso erro vai estar aqui nessa condição, né? Repetir até que i seja igual a 10. Então vamos ver. Olha só, agora deu certo. Né? Então aqui eu não posso ter o menor ou igual, eu tenho que ter uma condição de igualdade, certo? Então ele vai repetir até que o i seja igual a 10. Se eu quiser que ele vá até 11, então eu repito até o i ser igual a 11, tá? Ele vai fazer esse escreval, olha lá. Então na hora que o i for igual a 11, ele não entra mais no laço. Quando eu devo utilizar esse tipo de estrutura? Quando eu quero garantir que pelo menos uma vez o que for programado aqui dentro vai ser executado. Então, por exemplo, eu quero garantir que pelo menos uma vez vai ser executado algum cálculo, independente da condição, eu uso o repita até. Porque ele vai fazer com que entre pelo menos uma vez aqui. Por exemplo,
Vamos falar que eu vou repetir isso daqui até que a idade informada, um exemplo aí, um algoritmo que pega idade, até que a idade informada, então vou chamar de id, o meu i, não vou ter mais inicialização, até que a idade informada seja, enquanto a idade informada for diferente de 18. Então, enquanto a idade informada for diferente de 18, ele vai escrever aqui, ó, informe a idade, informe a idade, ele vai fazer uma leitura da idade, leia, id, ele vai ficar repetindo isso até que não seja, até que a idade seja 18. Quer ver só? Vamos executar para ver, ó. Informe a idade, 3. Opa. 2, ele repita até que seja 18, na verdade. Na verdade, isso daqui é o inverso, né? Ele vai repetir até a idade ser diferente de 18. Então, se eu executar, é uma condição inversa do laço enquanto. Ó. Então, enquanto eu colocar 18, ó, ele pede idades. Ele pede a idade. Se eu colocar uma idade diferente, ele sai. Então, para ser diferente de 18, então eu vou repetir até a idade ser igual a 18. Então, ele vai ficar repetindo isso enquanto eu não informar a idade 18. Agora é diferente, ó. Eu vou informar 18, termino a execução. Então, repita até, ele garante a leitura da idade pelo menos uma vez. Se eu executar o meu algoritmo, e eu vou lá e leio a idade 18, ele vai ler essa idade independente de atender a condição ou não, uma vez a ação de ler a idade foi garantida, tá? Mesmo que a condição aqui fale que ele não vai ler mais, independente de ser 18. Então, garante que entre nesse laço pelo menos uma vez. Como fazer isso daqui em linguagem de programação C? Vamos lá. Aqui na linguagem de programação C, a gente vai fazer a inclusão da nossa biblioteca, né? Então, vou ter lá o include stdio.h, vou ter um main, e aqui vamos lá, vamos fazer o mesmo exemplo. Então vou ter uma variável int idade, e eu vou ter uma variável aqui, ele vai ficar lendo a idade. Então aqui ela é representada por do while, tá? Enquanto, aqui eu coloco um ponto e vírgula, enquanto a idade for diferente de 18, ele vai ler. Tá? E aqui diferente não é simbolizado dessa forma, né? Só lembrando, é um sinal de exclamação e o igual. Feito isso, então, o que ele vai fazer enquanto a idade for diferente? Ele vai fazer escrever em tela um printf pedindo a idade. Então, informe a idade. Certo? E aqui eu vou pôr um /n. E aqui eu vou pôr um scanf. Vou pôr um porcentagem i ou d, tanto faz. E comercial id. Feito isso, se eu mandar compilar e executar, vamos salvar como exemplo do while. Então aqui, se eu mandar executar, olha lá, ele já executou, na verdade, está aqui. Formar a idade 3, 4, 5, 2, 6, 18. Mesmo funcionamento, tá? Ele termina a execução. Bem fácil, né? Não é difícil. E tá aí, estrutura do while, né? Pra gente verificar, ele garante que pelo menos seja executado uma vez o que for programado dentro da condição, independente da condição. Então, pelo menos uma vez vai ser executada a leitura da idade aqui. Pode ter casos em algoritmos que você vai precisar usar pelo menos a leitura uma vez desse cara aqui. Tá? Uma vez de alguma coisa. Então, o do while ele se enquadra aí. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Falou!